Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje estamos recebendo nos estúdios aqui da Sol o Eduardo Valente, diretor executivo do projeto turístico Picada de Goiás. Esse papo seu já tá de manhã. Oi, Eduardo, tudo bem? Prazer receber você aqui nos estúdios da Sol. Obrigado, Cecília. Obrigado a todos da ONG Sol Crescente por essa oportunidade de estar conversando, né, e mostrando a história, a nossa história para todos. Eduardo, eu vou começar já direto ao ponto. Conta pra gente, né? Às vezes, talvez, não sei se as pessoas já conhecem esse termo, né? Picada de Goiás. É um projeto até bem grande, né? E eu queria que você explicasse pra gente, né, para o pessoal que está vendo, o que que é, afinal de contas, o projeto turístico Picada de Goiás, que você é o coordenador. Então, Cecília, o projeto Picada de Goiás surgiu a partir de leituras, né, de histórias aqui de Dores, principalmente do autor Carlos Cunha Correia, em seu livro Serra da Saudade, onde me despertou aí o interesse, né, em saber a minha própria história, a história de Dores do Indaiá. Então, o Carlos Cunha citava em seu livro sobre os caminhos antigos que deram origem, né, a vários municípios mineiros e goianos. Então, a partir daí, é, eu tive a curiosidade em começar a fazer um mapeamento, né, desse caminho histórico, saindo de Sabará e chegando até a cidade de Goiás, ou Goiás Velho. Então, esse autor, que é Dourense, né, Isso, autor desse livro, ele te ofereceu uma pista, né, e exato. te despertou a sua curiosidade de entender melhor do que, né, porque de repente ele tem informações no livro que a gente nunca tinha ouvido falar, né, imagino. Então, você está desbravando, né, essas informações. E aí, como é que você começou? Isso tem muito tempo? Não, em 2000, as pesquisas aconteceram antes de 2017 e em 2017 eu comecei a fazer um mapeamento Em loco. em loco, né? Então a minha ini- o, o ponto de partida foi Sabará, por ser uma cidade histórica, né? Estar inserida na Estrada Real, Uhum. né? Eu comecei de lá e tendo a referência de que a Picada de Goiás é um caminho leste-oeste em linha reta, né? É o caminho do sol nascente e Uhum. caminho do sol poente, Uhum. né? Para quem está indo e para quem está vindo. Então, saí de Sabará, né? Vamos dizer, mapeando, me guiando a pé em linha reta, Uhum. né? E esse caminho foi indo até chegar em Dores, né? Então, a gente vê que Dores surgiu a partir desse caminho Uhum. e continuei, né, até o Goiás Velho em linha reta, né? E no livro fala também sobre o caminho novo, que saía de São João del Rei, né, também uma cidade histórica dentro da Estrada Real, e seguir reto, né, até Uberaba, né? Em Uberaba eu fiz a conexão com o caminho velho, que é o nosso caminho. E qual que é o objetivo dessa picada? É porque, pelo que eu entendi, uma saía de Sabará em direção a Goiás. É Goiás. isso. E a outra, de São João del Rei, A a Uberaba, Uberaba. Mas tem conectando o mesmo objetivo. o mesmo objetivo, né? O período colonial, os Uhum. exploradores aproveitavam os antigos caminhos, as antigas picadas dos povos originários, né? As Então, picadas, para quem não sabe, são aberturas, né? aberturas de facão, vamos dizer No assim. território até então inexplorado. Não passa carro, passa cavalo, passa bicho, passa Passa pessoas. boi, passa boiada. Então, esses caminhos, né, que eram, de acordo com a lei, é um dos caminhos do Peabiru, né, que são os caminhos que levavam para a Amazônia. E se a gente pegar esse caminho, a gente vê, né, existe exploradores do período colonial que atravessaram até o Peru, Uhum. né? Então, se você for em linha reta, você sai do outro lado do continente. Uhum.
Interessante, né? É muito interessante. E aí, com esse caminho, a gente foi vendo o testemunho, né? Porque até então eu não sabia se o caminho realmente existia. Então, com essa exploração do mapeamento, a gente foi conseguindo observar o testemunho. E um dos grandes locais, né, que eu consegui identificar esse testemunho foi aqui em Dores. O que que você chama de testemunho? São relatos orais? Não, são relatos arquitetônicos, Pistas mais concretas? são arquitetura, por exemplo, aqui em Dores, nós temos arquitetura colonial na Praça Alexandre Lacerda Filho, né, que a gente luta pela preservação do patrimônio cultural, não é à toa, né? Aí, com a evolução, a gente teve outros tipos de arquitetura e que temos aqui em Dores também. Mas o grande testemunho é que a Rua Goiás, em Dores, é a Picada de Goiás, né? Então, o testemunho que a gente vê ali é o beco da Praça Cívica, Praça Valdemar de Almeida Barbosa, que, como o caminho é um leste-oeste, né, em linha reta, ele passava ali reto, Sim. né? Então, hoje, com o planejamento da cidade, né? Então, ali foi cortado e eles fizeram a saída pelo triângulo. E quando é que você fez essa descoberta? Assim que você começou, porque você saiu de Sabará, foi o início do seu projeto, né? Isso. E aí você foi percorrendo várias cidades, inclusive passando por Dores também, e depois Passando por continuando o caminho. Dores e reto toda a vida. Então, por exemplo, a gente tem hoje nós temos tecnologia, né, via satélite para estar olhando de cima. Sim. Então, ali em Dores eu vi que era linha reta, mas passando ali não tem mais estrada. Então, a gente vê em linha reta que hoje, saindo de Dores e indo para a Serra da Saudade, que é a próxima cidade, né, da rota, a gente passando pelo triângulo, essas rotas se encontram lá na frente, né? Mas a rota pelo triângulo hoje é bem estruturada. Outro testemunho é que os tropeiros, né, os exploradores que andavam de cavalo, eles paravam, os animais, eles aguentam andar 6 léguas por dia. Então, de 6 em 6 léguas, que hoje dá aproximadamente 36 quilômetros, dependendo da geografia também, eles andavam 6 léguas, existia um pouso, né? Que hoje, com o fluxo de pessoas que passavam ali, se tornaram os distritos, municípios, vilas, né? Olha que Construíam interessante. Era as onde o igrejas, pessoal descansava um pouco para poder descansava, comercializava seus produtos, se alimentava, preparava um feijão tropeiro. os animais descansavam, então era um acampamento, né? Então, e Dores, você pode ver que ali na escola normal tem a nascente do Poço Tapuia ali, uma mina d'água, né? A gente tem a fonte do Povo, que era outra das condutas, né? Córrego das Condutas, que era o ponto onde os animais bebiam água. E quando é que você descobriu isso aqui em Dores, essa pista, né, mais importante? Qual que foi o sentimento assim que você teve? Foi uma luz assim? Foi o testemunho, né? Aí a gente vê Isso realmente, é uma prova que realmente o caminho existia. E aí você chegou até Goiás. Sim. E as pessoas sabem disso? Sabe, a mobilização foi muito grande, né? Eu entrei em contato com todas as prefeituras. Assim, as pessoas conheciam esse caminho já? Não, na verdade a gente está resgatando a história, né? Existe vários historiadores que sabem desse caminho, mas não tinham ele materializado. Sim. Né? Então, todos falam, passava aqui, passava ali. Não, agora a gente sabe realmente onde ela passa, por ser esse caminho mais reto e com esse testemunho. Os municípios hoje, eles surgiram nessa linha onde passava a Picada de Goiás, Entendi. que é de leste a oeste. Todo município, por exemplo, Formiga, Itapecerica, Oliveira, Dores, Paracatu, todos têm essa linha reta. Então, a gente vê que o município cresceu a partir daí. E nessa linha reta é onde estão todo o patrimônio cultural. Por exemplo, cemitério, igrejas,
casarões. Tudo que você encontrou está em boa situação, em boas Não, condições? existem municípios que não possuem nada. Uhum. Exterminaram a história, a História. sua própria história. Uhum. Por exemplo, a gente foi reparando muito a arquitetura do período colonial, né? Que são as janelinhas de quadradinha, feito de pau a pique e tal. Então, muitos municípios já acabaram com tudo e não existe mais uma referência histórica, no máximo uma casinha só, né? Não existe um conjunto arquitetônico do período colonial, igual, graças a Deus, a gente Consegue ainda manter, né? consegue manter alguns casarões em volta do antigo Largo São Sebastião, né? Então, essa é a importância da preservação do patrimônio para não perder a própria história, Sim. né, diante do crescimento urbano, né, da indústria imobiliária. E os jovens vão perdendo essa capacidade de dar valor nisso, né? E é nosso trabalho justamente resgatar isso e mostrar para eles como isso é importante, né? São os valores, né? Os Uhum, valores históricos uhum, de um povo. uhum. Porque aqui nós tivemos há muito tempo o Barão do Indaiá, que era pai do Dr. Zacarias. Zacarias, que construiu a cidade toda. Uhum, sim. O Barão do Indaiá, da mesma época da Maria Tangará, Joaquina do Pompéu. Essas coisas deviam ser estudadas na escola, assim, né? Com mais. Então, esse projeto é exatamente isso, é fazer esse resgate Uhum. e mostrar, Que é né, importante. que é importante. Hoje a gente já faz também o City Tour Uhum. dentro de Dores, mostrando para os alunos todo esse patrimônio cultural, todas essas edificações, toda essa história. Uhum. E o engraçado é que todos os professores ficam deslumbrados, porque nem eles mesmos sabiam por que essas coisas estão ali, por que que isso existe, por que que nós estamos aqui. Importante Então, isso é demais. muito importante. Bom, Eduardo, eu queria que você explicasse para a gente como é que os dois caminhos, né, o novo e o velho, se encontram e como é que você descobriu o caminho novo, se o caminho novo também estava sendo referido no livro do Carlos. Então, ele questiona isso, né, de não só ele, como outros autores, qual foi o primeiro caminho, Uhum. né? Se foi o Sabará Mas para Sabará para Goiás, Goiás ou se foi o São São João João del del Rei. Rei para o Triângulo Mineiro, que Uhum. ali eles aproveitavam muito essa rota, que era um dos povos originários, né? Passava ao norte, desculpa. Essas rotas passavam ao lado sul da Serra da Canastra, né? E ia para Uberaba e existia o fluxo de boiadas ali do Uhum. Triângulo Mineiro. Então, Carlos Cunha Correia ele questionava isso, e outros historiadores também, de qual era o primeiro caminho a ser Que foi feito. feito. E você já Então, tem uma resposta? isso depende muito de quem estava indo, quem passou primeiro. Por Uhum. exemplo, o Saint-Hilaire passou pelo Caminho Novo, né? Mas aqui eu tenho certeza que, por exemplo, Borba Gato e outros exploradores, né? O Anhanguera também passou por São Paulo, passou por aqui. Então depende de Uhum. onde eles iam, qual Uhum. era a intenção deles, Entendi. né? E a intenção, é claro, que era em busca de minérios, né? De minerais, Riquezas, né? riqueza, ouro, etc. e tal. Então ele questionou. Então eu fiz o caminho velho Uhum. e não poderia deixar de ver se o caminho novo existia também e qual a influência dele, No velho. né, em Minas Gerais, no Uhum. desenvolvimento de Minas Gerais. Então fiz o caminho novo também, saindo de São João del Rei. O caminho lá é maravilhoso por passar na Serra da Canastra, né? Também. E ele conecta assim, Uberaba com o caminho do Anhanguera, que era o mesmo caminho de Peaberu, leste-oeste, que vinha de São Paulo. Uhum. O nosso já é mais ligado ao Rio de Janeiro, Uhum. né? A Estrada Real, né? Lá na Paraty. Então, o Caminho Novo vi que ele existe também e que em Formiga ele se bifurca em três caminhos: o pelo sul, né, que era para o Triângulo Mineiro; a Transcanastra, que passava dentro da Serra da Canastra, que era o mais temido, né,
pelos viajantes, pela presença de povos originários lá, que Que de moravam nas cavernas, que de repente poderiam não ser amigáveis, né? nem um pouco amigáveis, e apelidados de tatus brancos. Por quê? Moravam dentro das cavernas, tinham hábitos noturnos, se pintavam de branco, são relatos históricos. Uhum. E o lado norte, o caminho de Bambuí, que conectava com o nosso. Ou seja, quem estava vindo de São João del Rei e ia para Paracatu, vinha por Bambuí. Uhum. Quem vinha de São João del Rei e queria ir para o Triângulo Mineiro, Uberaba, Araxá, as águas lá, né, termais, que eram muito saudáveis para o gado, os gados eram saudáveis até demais, né? Então eles passavam por lá. Então isso é muito relativo, né? Qual é o mais velho? Uhum. Por quê? Esses caminhos já existem há Depende do ponto de milhares vista, de né? anos. Agora, quem passou primeiro e botou a boca no trombone são os pioneiros, Sim, vamos dizer ganhou a assim. fama, né? Ganhou a fama. Porque a gente vai vendo que a história é contada a partir da colonização. E antes, Uhum. os povos originários, pinturas rupestres, Sim, de alguma forma era marcada. A gente tem que saber interpretar, exatamente. né? E quais foram as suas surpresas, assim, ao longo desses dois caminhos? O que que mais te deixou admirado, te surpreendeu? As boas surpresas ou as surpresas infelizes, né? De repente você perceber que as pessoas não dão a devida importância, ou as maravilhas naturais, ou os casos históricos, as lendas, né? O que que mais te deixou admirado, assim, e com mais gás ainda de prosseguir com o projeto? Então, Cecília, o que me deixou mais admirado foi tudo, Uhum. sabe? Não existe Uma coisa uma só. coisa ruim. A única coisa ruim é que este caminho ainda não é explorado turisticamente, Uhum. né? Por quê? Nem um pouquinho. Não existem pessoas que já percorrem essa rota com essa intenção, né? Não existe. Por quê? São estradas vicinais ainda, É muito né? solto, né? Tá, Assim. é uma estrada vicinal, o caminho de terra. Hoje ninguém pega mais estrada de terra, a não ser que seja para praticar um off-road, o turismo. Então, essa prática, esse corredor turístico, Uhum. né, ele está sendo implementado agora, Uhum. né, Com essa para roteirização feita pelo Picado de Goiás, né? exatamente para Picada de Goiás se tornar, né, um caminho histórico Conhecido, né? conhecido como a Estrada Real e essa fama, vamos dizer assim, trazer o fluxo de turismo Uhum. para esses municípios que compõem a Picada de Goiás. O turismo traz dinheiro para hotelaria, restaurante, oficina, posto de gasolina. Prestador de Ou seja, é serviços. tirar o dinheiro. Por exemplo, a pessoa trabalha lá em Belo Horizonte, ganha o dinheiro lá. Vai pegar o dinheiro lá e vai colocar aqui dentro do hotel, dentro da pessoa, E vai ter uma experiência, né? fora a experiência que é maravilhosa. O ecoturismo, por exemplo, é maravilhoso. São cachoeiras, E é o que mais são predominante em Minas Gerais. A gente está falando de dois estados, Minas e Goiás, né? Mas isso. trazendo esse olhar para Minas, né, e para nossa região, o que mais tem aqui é turismo cultural e natural. Você É, é pode um, é já. uma, é um turismo cultural. A Picada de Goiás é um turismo cultural, mas que agrega também o ecoturismo, Sim. O turismo né? religioso, Turismo né? O turismo religioso, gastronômico. todos os Tudo está turismos. dentro do Tudo, cultural, né? tudo tem sentido. Quantas são as cidades do Picado de Goiás? Ao total, Caminho Novo, Caminho Velho e as cidades de Goiás são 75. 63 em Minas e 12 em Goiás. Ah, então, quando você fala das cidades dos caminhos e além das de Goiás, essas de Goiás estão fora dos caminhos? Não, o que que acontece? É importante deixar claro que eu comecei em Sabará e São João del Rei pela conexão com a Estrada Real. Uhum. Porque se eu passo dali para dentro, é, eu automaticamente eu interfiro em outros caminhos estruturados turísticos, né? Então, fiz questão de começar daí. Agora, indo no sentido Goiás,
automaticamente a gente conecta no caminho de Cora Coralina, Uhum. que é a Picada de Que Goiás. já é um roteiro formatado, né? Formatado, estruturado, sendo Conhecido. divulgado e belíssimo. É o suprassumo da Picada de Goiás. Eu digo que os goianos, eles são mais mineiros do que os próprios mineiros, Por porque quê? eles estão mais adentro do continente. Uhum. Eles não têm influência Externa. externa. É como eu dizia também Do Centro-Oeste. anteriormente do Centro-Oeste, né? O povo daqui não tem sotaque, não tem, torce para os times daqui igual lá. Então, a hospitalidade do povo goiano, sensacional. Uhum. Gastronomia, muito melhor do que a dos mineiros. Olha só, gastronomia. Então, é uma coisa cultural, Uhum. né? Que eles valorizam Que muito, eles né? valorizam, mas o nosso suprassumo são eles, Uhum. né? Porque ali existe, o que eu digo, eles são mais mineiros do que os próprios mineiros. E eles valorizam a própria história, né? Pelo que você está me falando, assim. Sim, Goiás Velho, Pirinópolis, Uhum. são cidades fantásticas. Patrimônio cultural, vamos dizer, Fenomenal. até imensurável de tanta coisa que eles possuem. Então, o que que já foi feito até hoje? Desde que você teve, né, a ideia de lançar esse projeto turístico de grande porte, né, Eduardo? Porque você está mobilizando o poder público de várias cidades, né, de 2 estados, fora o pessoal que está ligado à cadeia turística, né, que provavelmente está sabendo também desse projeto. O que que já foi feito e o que que ainda falta, né? Em que pé que vocês estão agora, né? O desenvolver do projeto. O que que já foi feito, onde vocês estão agora e quais são os próximos passos Então, fizemos um mapeamento de 2017 a 2021, dos dois caminhos? dos dois caminhos. Agora nós estamos investindo na roteirização. Como a Picada de Goiás é um caminho muito extenso, nós estamos separando por trechos. Por exemplo, o nosso aqui é o trecho da Piraquara, né? Temos o trecho da Transcanastra e a Rota de Saint-Hilaire, que é o lado sul da canastra, que tem o Lago de Furnas, tem muita coisa bonita. Capitólio. Capitólio. A partir daí, quando a gente estruturar esses trechos, né, roteirizar, a gente vai poder comercializá-los, né? E aí vem a mobilização com guias turísticos locais, né? Hotéis, restaurantes, Uma capacitação passeios. mesmo. Então aí é criar site, criar aplicativo, né? Fazer com que seja uma rota inteligente Isso, e autossustentável também, e né? E a autossustentável também. capacitação é possível também, de ensinar as pessoas a receberem, né? Ensinar os Exatamente. restaurantes. Então, vocês já fizeram um mapeamento, né? Sim. O mapeamento está todo feito, as distâncias, o número de cidades, onde está cada coisa, né? Né? A gente até trouxe o mapa aqui, não sei se vai ser possível ver, mas de qualquer maneira, né? Depois, quem tiver interesse, pode, aqui mesmo na Sol Crescente, a gente tem esse mapa disponível para quem quiser conhecer. Então, vocês estão na fase de roteirização, certo? Que é de Certo. organizar tudo isso, né? Já que vocês têm um volume de informações, e agora vocês vão classificar e organizar isso em formas de roteiros. Exato. A gente eu já até levei um grupo para fazer a Transcanastra, que sai de Formiga até o Desemboque, que é um distrito de Sacramento, que é um testemunho maravilhoso também, as igrejinhas, a igrejinha do Rosário, que todos os municípios, a maioria possui as igrejinhas do Rosário, que elas vieram, são marcos dos povos africanos que Sim. vieram para cá. Sacramento está em qual região? Sacramento está no Triângulo Mineiro, né? Logo após Araxá, perto de Araxá, de Uberaba, Uberlândia está ali naquela região. Então, a Transcanastra, a gente conhece Caverna, a gente conhece o Rio São Francisco, os cânions do Rio São Francisco, né? A gente conhece a nascente do São Francisco. Então, conhece um leque de coisas que hoje ainda não são exploradas, né? Então, ali
a Transcanasp foi o trecho que eu achei mais relevante, é mais próximo de Dores também, né? Fica mais fácil de fazer a logística e é um caminho sensacional. E, por exemplo, vamos pegar Dores Indaiá, a Festa do Rosário, que é um grande potencial turístico, né, que atrai muita gente, que é uma festa muito bem, já está bem fortalecida, né? O Dores estando dentro da picada, né, e o projeto se desenvolvendo, a festa e Dores também, no caso, né? A gente está falando que a gente mora aqui, podem se beneficiar pelo fato de estarem dentro da picada? Quer dizer, vai ser inserido em alguma política pública para obter recurso, para a coisa se fortalecer, né? A nossa intenção é trazer o fluxo contínuo de turistas. Não só numa A temporada festa época. do Rosário é um evento esporádico, acontece uma vez por ano. Agora, a gente quer aumentar esse fluxo de turismo passando por Ao longo aqui do ano. ao longo do ano, né? Então, a gente tem que trazer eles aqui para conhecer os prédios públicos, os museu, né? Assim que tiver pronto na cidade, conhecer a arquitetura, ou seja, é fazer com que o turista fique em Dores o maior tempo possível. Por quê? Enquanto a gente conseguir fazer com que eles fiquem aqui mais tempo, mais dinheiro vai entrar. Sim. Por exemplo, fizemos uma expedição com um grupo de jipeiros de Congonhas. Vieram aí 12 jipes. Eu calculei em média, da noite para o dia, eles deixaram R$ 6.000 na cidade. Restaurante, posto de gasolina, hotéis, entendeu? Então, da noite para o dia, a gente já injetou que seja pouco, Sim. mas que seja o início A gente está falando da de grupo de um prosperidade dia todo. turística da cidade. Sim. Né? As pessoas precisam perceber isso também, né, Eduardo? O turismo é uma economia, é mundial. Nós, em Dores, vivemos hoje do agro, somente. Serviços, comércio. Serviço, mas é mínimo, né? E prefeitura. Agora, a gente injetando o turismo aqui, nós vamos gerar emprego e renda para todos. E estimular o empreendedorismo também. Exatamente, artesanato. Quem fizer gastronomia, quem fizer, vai vender. Os saberes e fazeres, né? Todos que vierem, todo turista, igual colocamos no exemplo de quando a gente vai para fora. A gente quer comer coisa boa, a gente quer ficar no melhor lugar. Então a gente vai ter que preparar o município para isso. Outro exemplo, quando a gente vai para a praia, se a gente for com R$ 2.000, a gente gasta os R$ 2.000 e volta devendo. Então o turismo é uma forma de ganhar dinheiro sensacional. Tem países europeus que vivem somente no turismo. Interessante. E é uma coisa de ser trabalhada com o tempo, né? Já vem trabalhando com turismo aqui há muito tempo, mas a gente está em fase de estruturação. De mobilização. De mobilização. Então, assim que a gente conseguir criar esse fluxo de turismo, com certeza vai ter novos restaurantes, novos hotéis. As coisas vão andando meio que, né? Fica autossustentável mesmo. Né? Isso. E aqui era a rota principal para Brasília. Né? Depois que fizeram a 262, o fluxo saiu daqui e foi para 262. Né? Então, por exemplo, Dores tinha 22.000 habitantes, hoje tem 13.000. Por quê? Porque tiraram o fluxo através das rodovias. Sim. Aqui era a principal, hoje não é mais. Então, a gente estava falando sobre o que vocês fizeram até agora, né? A situação atual, de como é que tá, vocês estão preparando esses roteiros, e tem um objetivo assim final, ou o projeto é uma coisa que vai ganhando vida própria e vai, né, se perpetuando assim? A partir do momento que a gente tiver uma estrutura de receptivos nas cidades, ele vai se tornar Independente do projeto. independente e sustentável. Né? Por quê? Não vão precisar de mim para fazer a guia. Já tem os guias treinados, já todo mundo. A Picada de Goiás é história, né? É de todos. Né? Então, cabe às pessoas interessadas saber aproveitar esse caminho maravilhoso que está aí, Que está disponível. né? Que está disponível, os atrativos, né? Nós fizemos também o mapeamento aqui da região pelo circuito turístico Circuito Turístico Caminhos do Indaiá, De qual Dores fazia parte, que né? Dores fazia parte,
E esse mapeamento não, os atrativos, eles ainda não possuem infraestrutura, mas foi uma forma de mostrar o que nós temos aqui na região, não só Dores, mas nos municípios que circunvizinhos, né, que possuem cachoeira, estrutura antiga da ferrovia. Então, esses lugares hoje estão sendo visitados, né, naturalmente. Sim. Então, a nossa intenção é essa, é criar a sustentabilidade desse caminho com sinalização, né? A pessoa às vezes nem vai precisar. É sempre importante ter um guia turístico. Mas, se a pessoa for aventureira, de fato, pode pegar e seguir a sinalização e ir curtindo a estrada, né? O Picada de Goiás tem quantos quilômetros no total? 1.500. Caminho novo e caminho velho. E você Então, passou por cada localzinho. eu passei por vários outros, né? Porque eu errava, ia lá na frente, andava 20 km, voltava para trás, falava, não Você, é aqui no mapa, não você é, é foi, mais reto, você foi era. de Jeep? Alugamos o carro, nós fomos de SUV, né? SUV. É E um aí? carro mais alto, tal, mas é muita E tinha uma aventura. equipe junto com você. Tinha Marcelo Bastos, o Felipe Melo e o Tiago Antijo, E aí vocês que foram documentando, fotografando. fomos fotografando. Nós estamos tentando agora buscar recursos para fazer um acervo de imagens, né, dos banco de locais, dados. um banco de imagens para Picada de Goiás, para a gente conseguir divulgar e tentar, pelo menos através dessa mídia, mostrar as belezas dessa rota. O Picada de Goiás, ele pode se inscrever em editais na área de turismo, de cultura, para poder receber recursos também? Sim, isso é relativo por causa do tipo de edital, né? Mas se o edital for propício para uma empresa privada, se não for para a empresa privada, por uma OSC, né? Então a gente tem essa flexibilidade, essas possibilidades de conseguir recursos em editais. E você está encontrando apoio, assim, ou durante as suas pesquisas, você tem as parcerias, né? Empresas e prefeituras também estão aderindo? Sim, sempre tive o apoio de prefeituras, de empresas privadas. Agora, tudo é no momento certo, né? Agora, a gente não pode ultrapassar as etapas, né, de evolução do projeto, porque se a gente solta o projeto agora sem infraestrutura, zero, é começar errado, né? Aí corre risco, né? É uma aventura, né? O projeto é uma aventura, o turista vai viver uma aventura, porque são estradas vicinais, não tem acesso, não tem posto de gasolina, tem trechos que você anda 100 quilômetros sem infraestrutura nenhuma. Mas eu imagino que também tenha possibilidade de outros tipos de turistas usufruírem. Eu não sei, eu até te faço essa pergunta. É só turismo de aventura? Porque a gente pensa, né? Caminhos que foram percorridos por desbravadores, caminhos que você está percorrendo, vamos colocar entre aspas, sozinho, né? Assim, desbravando de novo, né? Acho que você é um outro desbravador que está tendo essa preocupação de resgatar e, ao mesmo tempo, uma preocupação de tornar aquilo acessível para os turistas, né? Sim. Então, eu falo como tentando me colocar no lugar de vários tipos de perfis de visitantes. Existe o turismo que pode ser vivenciado nessas rotas por famílias também, por pessoas, né, de terceira idade, talvez, ou só mesmo o turismo de aventura, umas coisas mais nesse estilo de Não, então, aventura. o meu grande exemplo é a Transcanastra, que eu levei um grupo com criança até idosos. Então, cabe qualquer idade. Às vezes, o próprio turismo de contemplação, né, que é você passar né, e admirar o lugar. Depende, por exemplo, isso é relativo pelo gosto do turista. Se o turista gostar de aventura, ele vai procurar os atrativos de aventura. Se for uma pessoa mais de idade, ele vai procurar os atrativos culturais, igrejas, museus. Então, é um leque de opção para todas as idades, para todos os tipos de turista. As cidades pelas quais você passou, elas têm as mesmas características, assim, parecem com Dores? Eu estou perguntando isso de curiosidade mesmo, porque a gente imagina que pelo menos quando você fala da rota, né, e quando eu vejo as fotos que vocês tiraram,
Me parece que é bem mineiro, né? Montanhas, rios, igrejas pequenas, cidades pequenas. Tem um perfil, assim, a rota, ou ela é muito diversa? As cidades são muito diferentes umas das outras, ou você consegue ver um perfil, assim, Uma uma característica característica comum. comum da Então, maioria das não cidades? o meu termômetro é o patrimônio cultural. Uhum, Então, tem cidades que já destruíram todo o seu patrimônio cultural. uhum, Tendo destruído todo o seu patrimônio cultural, ela perde a identidade. uhum. Agora, a maioria das cidades ainda possui os relatos, os Os testemunhos. testemunhos arquitetônicos. Uhum, Então, o mais interessante é observar esse testemunho arquitetônico. uhum. Agora, de cultura, de eventos culturais, cada um tem a Tem a sua. sua característica, Você peculiaridade. está falando sobre patrimônio que é desvalorizado e que acaba se tornando ruína, né? A gente já passou por algumas experiências aqui em Dores, tristes em relação a isso, né? De pessoas que não tinham consciência, talvez, né? Sem querer julgar, mas que acabaram, não preservando casarões importantes daqui de Dores, né? Ainda bem que, né, Dores já está inserida é, já tem Conselho Cultural, Sim, Patrimônio Cultural daqui de Dores, né? Então a gente tem essa mecanismo de proteção, né? Que é sim, o tombamento, né? Pelo isso. menos a Praça Lacerda é tombada, né? Até onde eu Sim, sei, como conjunto arquitetônico. conjunto A, arquitetônico. a política pública da preservação do patrimônio cultural começou em 2006 com o tombamento da escola normal. Daí a gente fez o tombamento de todo patrimônio público da Uhum, cidade, uhum, né? A Casa de Cultura, a Escola Doutor Zacarias, e aí vai. E daí passamos para o particular, o uhum, privado, uhum, né? Que na praça foi tombado como conjunto arquitetônico, né? E por lá parou, né? uhum. Agora as outras patrimônios que estão espalhados na cidade ainda estão Precisa. ameaçados, Uhum, vamos dizer assim, pelo mercado imobiliário, uhum. que é Voraz. altamente lucrativo Voraz, né? e E não voraz. pensa nessas Não questões, né? pensa em história, nada. É. A turma viaja para as cidades históricas, mas não cuida do seu próprio patrimônio, da sua própria história. Eduardo, você estava citando sobre alguns trechos, né, que compõem uma parte da Picada de Goiás, que é o Saint-Hilaire, que fica lá para o Lá lado de do sul Capitólio, da canastra, a Transcanastra, a né, Transcanastra, e a Piraquara. A Piraquara, eu sei que é uma região, esse termo, né, foi citado inclusive num dos livros do Rubens Fiuza, exato. e eu quero saber, assim, o que que é a Piraquara, onde ela está localizada, e o que que você sabe, assim, sobre a história? Então, a Piraquara era, na verdade, uma lagoa Uhum, natural gigantesca, né? Para você ter uma ideia, ela ficava entre Dores e Moema, de norte a sul, e de Bom Despacho a Lagoa da Prata, no uhum. sentido leste-oeste. Então, a Piraquara deu o nome ao município de Lagoa da Prata, Ah, é? né? Essa lagoa gigantesca, ela ficava ao lado do São Francisco. Uhum, Ou seja, nas épocas das águas, o rio enchia a lagoa. uhum, E na época da seca, a lagoa vazava para o rio, uhum, de águas cristalinas. Pira, peixe. Quara, toca. uhum. Toca do peixe. Ou seja, era uma região Abundante. altamente habitada por indígenas, Uhum, né? Tanto que em 2010 eu convidei o artista plástico Ricardo Costa para fazer um monumento em homenagem aos tapuias, que são os indígenas aqui de Dores, locais. locais, Uhum, né? E fizemos, me chamavam de doido, né? De fazer um monumento no meio do pasto, uhum, né? Então lá a gente escolheu o alto de um morro uhum, e colocamos o índio virado a leste, de onde vinham os bandeirantes. uhum. O monumento deve ter
por volta de 12 metros de altura, né? E hoje virou um atrativo turístico do município, que fica a 12 quilômetros, né, do centro da cidade, e que é visitado frequentemente por famílias, por ciclistas, enfim. Lá do lado também tem uma capela que está sendo reformada agora e que vai servir como uma base, né, para Uma referência. ciclistas, vai ter água para caminhantes, então vai ser é um lugar referência aí dos povos originários, que fiz questão em fazer esse monumento exatamente porque ele está ali. Ele A- tem uma razão de O ser. turista vai questionar por que eles fizeram isso aqui. Então aí é um resgate histórico dos povos originários e os indígenas da Piraquara, né? Então esse trecho da Piraquara é de Pitangui à Serra da Saudade. Entendi. E é onde Dores está inserido É, dentro do projeto Picado de Goiás. exatamente. E aí, para essa parte específica do projeto, você tem algum plano para Dores, né, sobressair? Sim, é divulgar, né, estruturar e trazer o fluxo de turista para cá, né? Sai de Pitangui, né? Inclusive já estou articulando aí uma cavalgada nesse trecho ou uma pedalada para a gente ativar esse trecho, né? E uma outra curiosidade é que as linhas férreas, né, a RMV, na época a Rede Mineira de Viação, aproveitava esses caminhos mais curtos, né, para instalar suas linhas. Então a gente pode ver que de Pitangui até a Barra do Funchal, Serra da Saudade, era uma linha. E ela vem paralelamente à Picada de Goiás. Muito interessante. Quem quiser ter acesso ao mapa, tem alguma possibilidade? Pode fazer contato com você? Pode procurar a Sol aqui? O Instagram, @Picada de Goiás, a gente entra em contato e a gente passa. O mapa tem muito conteúdo lá sobre as fotos das expedições, sobre as coisas que vêm acontecendo. Então, hoje, a forma de contactar aí, de pegar informações, está sendo o Instagram. Eduardo, queria saber se você tem mais alguma informação para contar para gente. Deve ter um monte de coisa, né? Assim, isso daria um livro, né? Um documentário. Imagino o tanto de coisa interessante que vocês viram, né? Muita informação histórica, muita coisa ainda para ser descoberta, né? Mas pode ficar à vontade para falar, né? O que você quiser acrescentar aqui. Eu acho que a Picada de Goiás é uma história sem fim, né? Todas as vezes que eu percorri, foi diferente. Então, se eu percorrer ela amanhã de novo, eu vou ver uma coisa nova, um momento novo. Então, Você falou é isso também. infinito, né? Assim, vamos dizer. É um trabalho pro resto da vida. A gente está tentando aí criar esse corredor turístico que vai beneficiar todos os municípios. Que ótimo. Eu desejo boa sorte, então, para Muito você. obrigado. Que as coisas aconteçam da melhor forma possível para os municípios e trazendo recursos, né? E resgatando cada vez mais a rica história, né? Dessas cidades, desses povos, né? Sejam quais forem eles. Obrigada, viu? Seja Obrigado sempre bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e agradeço toda a equipe aí da ONG Sol Crescente pela receptividade. Obrigada. Pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro.